Qual o motivo? Por quê? Por que você precisa orar? Primeiro, você tem muitos inimigos, pessoas que querem ver o teu mal, e Jesus falou o seguinte: amem os seus inimigos e orem por quem persegue vocês. Então não adianta falar mal. Por que eu oro? Eu oro porque tem gente que me persegue, tem gente que me critica, tem gente que não gosta de mim, tem gente que não gosta, então eu oro por isso. Mateus capítulo 5, versículo 44. Número 2, em primeiro lugar, que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. É da vontade de Deus que você ore pelas pessoas. Por que tem gente que não prospera? Porque ela só pensa nela, ela quer prosperar para ela. Se é da vontade de Deus que a pessoa ore por todas as pessoas, Deus também não quer que nós ajudemos todas as pessoas, ou não? Não só de oração, mas também de ação. Mas para que a ação aconteça, vocês precisam também ter consciência de que a tua prosperidade, a fartura na tua vida, vai refletir também na vida de outras pessoas. Número 3, porque, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade, mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado por maus e por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Então, um dos apóstolos aí estava falando que você deve orar, ou ele estava agradecendo, porque nós orávamos pela liberdade deles, ou seja, a igreja orava para que os apóstolos fossem soltos, eles estavam presos. Então, ou seja, eu oro pelos pastores da igreja, pelo líder da igreja, dá direção para eles, meu Pai, para que o evangelho avance e corra cada vez mais rápido, para que nós possamos sair desse mundo logo. Porque enquanto o evangelho não for pregado até os confins, Jesus não vai voltar. E quem vai sofrer? Quem vai sofrer, você acha? Hein? Por que você acha que o diabo quer dividir o povo de Deus? É óbvio, se o povo de Deus for unido, o evangelho chega mais rápido. O evangelho chegando mais rápido, Jesus volta mais rápido. Agora, enquanto o evangelho não chega nos confins da terra, em cada coração, vai ficar mais difícil a situação e o diabo vai minando aqueles que estão dentro da presença de Deus. Culpa de quem? Da igreja. Culpa da igreja, exatamente. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. Novamente os apóstolos falando sobre as orações da igreja feitas em favor, para que seja abençoado o trabalho dos discípulos, dos apóstolos. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros, ou os pastores da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa. Em nome do Senhor, essa oração feita com fé, salvará a pessoa doente e lhe dará saúde, perdoará os pecados que tiver cometido. Tiago 5, capítulo 14. Não é invenção da nossa cabeça. Por que a gente unge a pessoa que está doente? É bíblico. Ele mandou orar, chamar a pessoa, chamar o pastor, mostrar a pessoa doente e orar por ela. Então eu oro pelos doentes. E quando você vai num hospital, poxa, aí que você fala assim, quanto que os doentes precisam de oração. E uma oração quando você está doente, porque quando você está doente, os amigos vão embora, você não tem quase ninguém ao teu lado,
Então uma oração ajuda muito uma pessoa doente. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Uma mãe intercedendo pela filha endemoniada. Grito na Bíblia quer dizer clamor. Grito na Bíblia pode ser oração também. Grito de socorro, clamor em algumas traduções. Ela chegou, clamou, tenha pena de mim, porque a filha dela, é óbvio, se um filho teu está endemoniado, quem sofre é quem? Você pai, você mãe. No entanto, por isso que nós estamos vivendo o propósito da salvação da família. Não é à toa que nós estamos vivendo a fé da construção da arca da família, a arca da salvação, na fé de Noé, os 100 anos que ele lutou para salvar a família dele. Está entendendo? Orem pelos reis e todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Um detalhe que eu quero passar para vocês aqui. Quem é uma autoridade? Seja o pastor espiritual. Quem é uma autoridade? O presidente da república, um vereador, um governador e etc, etc. Um policial. Deus manda fazer oração para todas as autoridades, porque Deus gosta que os homens façam oração pelas autoridades. Ah, mas eu não gosto. Não, gostar seu não cabe ao caso, nem o meu. Caso é que a Bíblia manda orar pelas autoridades e Deus gosta disso. Acabou. Sem conversa. Amém. Meu caro Filemon, sempre oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Filemon capítulo 1, versículo 4, quer dizer, orando a Deus, lembrando de alguém da fé, né? Citando o nome, olha Filemon, sempre lembro de você nas minhas orações. Será? E aí eu pergunto, olha só, nós estamos passando para você isso, de orar meia hora todo dia pela manhã, dedicar esse tempo em oração. Você acha que com tanta coisa para orar, você acha que, de fato, seja sincero, você tem vida de oração? Com tudo isso aí que tem para orar? Quando você explora a Bíblia e vê um assunto, eu estou falando um assunto só, oração. E aí você pega e vê, poxa, pelas autoridades, pelos doentes, pela família. Aí você vê o que você está fazendo pela prosperidade da igreja. Continuando, ele fala assim, ó: façam de tudo orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem. Ore sempre por todo o povo de Deus. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar com coragem, torne conhecido o segredo do Evangelho. E um dos segredos do Evangelho é a oração. É um dos segredos que muita gente naufragou, apagou por causa disso. A vida dela de oração é fraca. Se ela é fraca em oração, então ela não tem comunhão, é óbvio. Quando você conversa muito com a pessoa, você tem intimidade com aquela pessoa. Salmo 25 fala isso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quem é que teme Ele, senão aquele que está todo dia pedindo a graça e a misericórdia dEle, o perdão, a salvação e etc. Efésios, capítulo 6, versículo 19. Então, recapitulando tudo, por que devemos orar? Está aqui, ó. 7 motivos por que você deve orar: pela prosperidade da igreja,
pelas autoridades, pelos nossos familiares, pelos doentes, pelos pastores, por nossos inimigos e por todos os homens.